o chamado de Deus para a sua vida. Jesus, o segundo Adão. Versículo de Romanos 5, verso 15. Mas o dom gratuito não é como a ofensa, porque se muitos morreram pela ofensa de um só, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Observem que está em negrito um só homem. Esta é a ênfase que nós queremos dar nessa reflexão hoje sobre Jesus, o verdadeiro homem, o segundo Adão. Primeira pergunta para você refletir. Quando você observa os milagres que Jesus fez ao repreender os ventos e o mar, levantar paralíticos e mortos e repreender demônios, a quem você atribui essa autoridade? A natureza divina ou humana de Jesus? Pense um pouquinho. São sinais extraordinários que estão sendo ditos aqui. Quando Jesus realiza esses feitos extraordinários, a quem logo você atribui a realização desses feitos? A natureza divina ou humana de Jesus? Segunda pergunta. E quando Jesus chora por seu amigo Lázaro, lamenta sobre Jerusalém e derruba a mesa dos cambistas no templo, o que você mais enxerga em Jesus? Sua natureza divina ou humana? Se eu lhes declarar hoje que ao realizar os seus milagres, mandar parar o vento e curar o paralítico, Jesus estava agindo como o verdadeiro ser humano? Pois é. E quando ele chora por seu amigo Lázaro e derruba a mesa dos cambistas, ele está manifestando o sentimento de Deus? Certo é que em Jesus, a natureza divina e humana são tão harmônicas que se torna impossível discernir até onde Jesus tomava atitudes exclusivamente divinas ou meramente humanas. Jesus é aquilo que Deus pretendia ao criar o ser humano à sua imagem e semelhança. Observe o que diz em Gênesis 1, 26 a 28. Então Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem. Ele será semelhante a nós. Dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais selvagens da terra e sobre os animais que rastejam no chão. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multiplicam-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Olhando para esse verso de Gênesis 1, que é o princípio da criação da humanidade, pense bem, e olhando para a sua realidade cotidiana, você sente que vive a vida que Deus planejou no princípio para a humanidade? Você sente que é semelhante a Deus, ou que a humanidade, vamos falar assim, é semelhante a Deus, domina sobre os peixes do mar, as aves do céu, que o ser humano é feito à imagem de Deus, e o fato do ser humano encher a terra, né, de se multiplicar, faz com que agora o governo de Deus, o reino de Deus também se encha toda a terra? Creio que está difícil. É difícil percebermos isso na vida dos seres humanos. E às vezes até na nossa é bem difícil, mesmo que nós que cremos. E olhando para Jesus, você sente que ele viveu a vida que Deus planejou para a humanidade? Jesus era semelhante a Deus? Ele dominava sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais selvagens da terra? Dá para ver que Jesus era a imagem de Deus? Dá para ver que Jesus, ele tinha domínio sobre os peixes do mar? Você lembra quando certa vez Jesus pediu a um dos seus discípulos para, no primeiro peixe que fisgasse, pegasse uma moedinha que estaria dentro para pagar o imposto ao governador? Vamos além? Olhando para os apóstolos, para os 72, para a igreja primitiva, nós vemos neles a vida que Deus planejou no princípio para a humanidade? Nós vemos que os apóstolos tinham um domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais selvagens? Nós vemos que nele se manifestava o poder de Deus. Nós vemos que eles conseguiam cumprir o propósito de Deus, a começar em Gênesis 1, 26 a 28. Nós vemos que a forma deles agir demonstrava o domínio de Deus na terra e que eles se multiplicavam mediante o fazer discípulos, curando, realizando milagres, anunciando o reino. Quero fazer aqui uma pergunta para você. O que te falta para viver a vida que Deus planejou para você desde o princípio? O que será que falta para vivermos as realidades e a cultura do céu aqui na terra? A cosmovisão do reino. Vamos compreender um pouco isso. Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Observe o que diz em Efésios 2:10.
Aqui está o sentido da nossa existência. Por que nós fomos criados? Tem pessoas que dizem, não, nós fomos criados para morrer, ou nós nascemos para morrer. Não é isso que a palavra de Deus nos diz. A palavra de Deus nos diz que nós somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus. Isso aqui já está falando do nosso novo nascimento, quando nós nos entregamos a Jesus. Então Deus realiza em nós uma nova criação. É como se agora o princípio original de Deus com a criação da humanidade agora pudesse se concretizar em nós, a fim de fazermos boas obras, porque é para essa finalidade que fomos criados lá no princípio. O pecado atrapalhou essa finalidade. E em Jesus agora isso volta a acontecer. As boas obras que Deus preparou antes para nós as praticarmos. Então veja que na sua soberania, Deus havia preparado antes para nós praticar as obras que em Jesus se tornam agora uma possibilidade para nós. Vamos para frente? O que o apóstolo Paulo fala a nosso respeito? Vamos lá. Retomando, somos criação de Deus. Esse tema remonta ao princípio, Gênesis 1, 26 a 27. Por meio de quem somos criação de Deus? Por meio de Cristo Jesus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Para que fomos predestinados? Observe a palavra predestinados num sentido diferente. Não agora no sentido de que algumas pessoas foram predestinadas para o céu e outras não, mas no sentido de um destino que Deus já prefixou para a humanidade, no princípio. O pecado atrapalhou provisoriamente, mas Jesus a recuperou. Okay? Como Jesus recuperou a finalidade da nossa existência? Como Jesus recuperou a finalidade de nossa existência? Jesus é Deus, com certeza, mas homem? Quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Gálatas 4:4. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses 2, 5 a 8. Observem esse verso, tanto o de Gálatas 4:4, que mostra o que Jesus Cristo fez quando veio a esse mundo nascer de mulher. Lucas é que traz agora relato bem mais detalhado sobre o nascimento de Jesus. Ok? E aí aqui o apóstolo Paulo vai dizer aos Gálatas que quando Jesus veio, a plenitude do tempo está acontecendo. Né? Por que a plenitude do tempo? Porque Deus já tinha pré-determinado desde o princípio que Jesus seria o verdadeiro Adão. Certo? Então ele já sabia que Adão e Eva iriam pecar. Ele sabia que por mais que ele tinha uma intenção boa com eles não saberiam fazer bom uso dessa intenção. Em que sentido? Deus fez o ser humano, ele deu para o ser humano toda a liberdade de comer de diversas árvores, como estava ali, cultivá-las, de espalhar seu governo pela terra, mas o ser humano deu ouvidos à voz da serpente. Deus sabia que o ser humano era suscetível a isso, vamos falar assim, que Deus deu o livre-arbítrio ao ser humano. O ser humano caiu, Satanás usurpou, então o que era do ser humano, que era o domínio sobre a criação. A partir dali, a rebelião se manifesta de diversas formas, como a gente vê em Gênesis 4, né, com a morte ou melhor, já em Gênesis 3, com o homem e a mulher em conflito, e também com a própria serpente, o conflito. E aí em Gênesis 4, o conflito de Caim e Abel, e depois lá em Gênesis 11, a Torre de Babel, certo? E ali em Gênesis 6, né, a 9, ainda antes da Torre de Babel, o dilúvio. Né? O dilúvio que é a maior prova de que aquilo que Deus tinha planejado para a humanidade não chegou lá, certo? Então Deus já tinha pré-determinado que o seu filho seria o verdadeiro Adão. O seu filho cumpriria cabalmente aquilo que a nós foi dito no princípio, né? Sobre aquilo que caberia fazermos como imagem e semelhança dele. Em Filipenses 2, 5 a 8 diz, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Então aqui está sendo convidado a gente a também não nos considerar superiores. Observando Filipenses 2, 5 a 8, eu quero chamar a atenção para vocês principalmente da palavra semelhante aos homens. Jesus Cristo, quando ele veio a esse mundo, ele se tornou semelhante aos homens, mas em que sentido? Alguns pensam, então ele se tornou parecido com os homens, mas na verdade ele ainda era Deus, certo? Então ele era divino e por isso é que ele fazia as obras miraculosas dele, por isso é que ele não pecou, etc. Mas o texto aqui quer nos mostrar que ele se tornou verdadeiro ser humano e mesmo assim não pecou.
Mesmo assim, realizou obras maravilhosas pelo Espírito de Deus. Mesmo assim, cumpriu o propósito do Pai para ele. Ele se tornou similar aos homens. E aí a gente vai olhar o texto do grego, textos receptos, está ali, homoiomate anthropon. Essa é a palavra semelhante aos homens, né? Anthropon, nós já conseguimos ver que é de homens, né? Anthropo. Homoiomate é de homoios. Homoios, a raiz significa da mesma natureza. Então, Deus se tornou da mesma natureza dos homens, Deus o Filho, e foi obediente até a morte e morte de cruz. Então nele se cumpre aquilo que de nós era esperado. Entretanto, aquele que nasceu de mulher, que se sujeitou à lei, que tinha forma humana, exercia um poder e uma autoridade jamais vista, pelo menos desde a queda. Então a água potável ele transforma em vinho. A água do mar ele mostrou total domínio andando sobre ela, como se fosse um mar de vidro. Aos ventos ele mostrou total domínio, mandando aquietar-se. Aos temidos demônios ele repreendia e expulsava de sua presença. As enfermidades ele curava e repreendia, lembrando lá a febre da sogra de Pedro, que Jesus repreendeu. Aos pecadores perdoava e curava, como no caso do paralítico da maca, onde ele mostrou que perdoar e curar, para ele, era a mesma coisa, ou uma coisa desdobramento da outra. Questão cristológica aqui. Jesus tinha essa autoridade e domínio porque era verdadeiro Deus ou porque era verdadeiro homem? Pensem comigo sobre essa pergunta. Será que é porque era Deus que ele tinha essa autoridade sobre a criação, esse domínio sobre a criação, essa autoridade na forma como ele ensinava e vivia, conforme Deus planejou? Vamos para um momento importante da vida de Jesus e que é um marco importante também para as nossas vidas, o seu batismo. Alguns detalhes sobre o batismo precisamos prestar atenção. Enquanto Jesus ora, os céus se abrem. Então aquilo que outrora estava fechado para o ser humano, que era o acesso ao trono de Deus, agora se abre. Os céus se fendem e agora se descortina diante da humanidade a realidade do reino. Deus agora vem com o seu governo e começa a realizar a inauguração do tão esperado reino que os profetas anunciavam. O Espírito Santo aparece sobre ele em forma corpórea, mostrando que ele é o Messias, o Christos no grego, Messias no hebraico, que é o que? O ungido, o portador do Espírito. É por meio desse Espírito, ok? Porque ele se esvaziou como ser humano, né, se tornando homem. É por meio do Espírito que ele vai, como ele também fala em outros momentos, como o dedo de Deus, é que ele vai realizar as curas, expulsar os demônios e anunciar o reino. Duas confissões são realizadas sobre Jesus. A primeira de João Batista, representando a humanidade, dizendo que ele não era digno de batizar a Jesus, antes ele precisava ser batizado por ele. E a segunda confissão, né, é a do próprio Deus, quando diz que esse é o meu filho amado, esse é o meu filho amado em quem eu me comprazo. Então está aí o verdadeiro Adão. A aparente conclusão que se chega olhando para isso é que Jesus tinha autoridade porque era filho de Deus. Isso não está errado. Jesus era filho de Deus e era divino. Mas existe uma dimensão importante que Lucas vem a trazer a nós com sua genealogia retroativa. No capítulo 3, versos 23 a 28. Logo após o batismo, Lucas começa a dizer que Jesus era filho de José, e aí José era filho, e assim vai indo até chegar ao filho de Enos, filho de Sete, filho de Adão. Então lá em Adão no princípio, que de repente é chamado agora filho de Deus. Agora Adão é chamado filho de Deus. Quer dizer, antes da revelação do Evangelho, os seres humanos não poderiam ser chamados de filhos de Deus, porque não cumpriram com aquilo que Deus tinha planejado. A principal acusação contra Jesus, porém, era de que ele se dizia e vivia como filho de Deus. Mas como Adão agora é chamado filho de Deus? Então nós vemos aqui que Adão é chamado filho de Deus, porque o que Jesus veio realizar tem a ver com o que Deus quer realizar conosco. A tentação no deserto. Jesus, então depois que foi batizado, e aí vem a genealogia, Jesus em Lucas 4 e Mateus 4, ele é conduzido pelo Espírito Santo, né? Ele é cheio do Espírito Santo, né? Ele volta do Jordão, como diz ali esse texto, e é guiado pelo mesmo Espírito no deserto durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Observe que ele foi tentado pelo diabo, principalmente quando ele sente fome, que diz que no final daqueles dias ele teve fome. Então nós podemos imaginar que, cheio do Espírito Santo, ele foi para o deserto e orou praticamente um mês, sem pensar no estômago. A intimidade dele com o Pai era tão grande que ele esqueceu desse mundo, esqueceu de comer, esqueceu das necessidades físicas.
Mas no final o estômago começou a roncar mais alto, vamos falar assim. Então o diabo, aproveitando-se dessa vulnerabilidade, chega a Jesus e começa a questionar aquilo que lhe foi dito no batismo. Se você é o Filho de Deus, e assim ele começa, mande que essa pedra se transforme em pão. O principal questionamento de Satanás é esse: se és filho de Deus. Vamos pensar aqui, onde é que Jesus ouviu que ele é filho de Deus? No batismo. Por isso que ele responde a Satanás: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ele tinha ouvido na boca de Deus, lá do céu que se fendeu, que se abriu, que ele é o Filho de Deus, o qual Deus se agrada. Quem mais é chamado Filho de Deus depois da manifestação do reino? Lucas vai nos dizer que a humanidade é chamada de filha de Deus também. Ou seja, nos tornamos herdeiros e co-herdeiros de Jesus e recebemos o mesmo título que ele, de filhos amados em quem Deus tem prazer. Isso não é maravilhoso? Então, o que Jesus foi fazer no deserto, afinal de contas? Podemos entender que ele teve a intimidade com o Pai, que era tão necessária, que ele foi preparado para o ministério, mas tem algo importante que o pastor Ricardo Costa coloca no seu livro, Plataforma do Reino, que é o livro que está sendo muito usado e pesquisado para realizar esse estudo e alguns outros. Ele diz o seguinte, na página 31. Jesus viera recuperar a autoridade do reino na criação que fora usurpada das mãos por Satanás. Mas não o faria sem que fosse pelo caminho da submissão e obediência reverentes ao Pai. Então observe como era importante Jesus ir para o deserto, confrontar Satanás, para já ir mostrando a Satanás, através da própria tentação, que aquilo que Satanás fez, aquilo que ele considerava seu, que era esse mundo, Jesus Cristo estava recuperando para nós. A cura do paralítico agora. A conclusão da multidão, em cima da cura do paralítico, é algo muito interessante. Quando o paralítico aquele é descido pelo telhado, que é feita uma abertura no telhado e descem até diante de Jesus. Jesus vê a fé daqueles homens, os amigos do paralítico, e o convida então a levantar. Ele ordena que levante, ande, perdoa os seus pecados. E quando a multidão vê o milagre acontecendo, ela fica cheia de temor, diz Mateus 9:8, e glorifica a Deus porque, olha que interessante, porque dera tal autoridade aos homens. Eles bem podiam glorificar a Deus, como nos dias de hoje, como a gente faz, porque Jesus era divino. Dizem, nossa, Jesus só fez isso porque ele era divino mesmo. Mas vejo que a impressão das pessoas que estavam com Jesus é de que ele era humano, totalmente humano. Era um homem que precisava tomar banho, era um homem que precisava se alimentar, era um homem que, como nós, podia se cortar, podia se machucar também. Era um homem que chorava, um homem que alguns estava triste. E aí, tanto que tem momentos que ele fala para os discípulos dele que ele está contente porque eles estiveram com ele nas suas tentações, aqueles momentos em que Satanás vinha tentá-lo. E esse homem levantou paralítico, levantou depois até mortos, inclusive regenerou um morto, lembrando do seu amigo Lázaro. E aí a multidão então ela fica cheia de temor, por quê? Porque Deus deu tal autoridade aos homens. Então observe como é intrínseco a obra de Jesus com a nossa verdadeira humanidade. E esse texto, então, de Mateus deixa claro que mesmo a sua autoridade para perdoar pecados como o Messias, como Cristo, vinha de sua convicção de que ele, como um ser humano, carregava em si toda a autoridade divina que foi compartilhada originalmente com os seres humanos. Aí vemos o envio dos 72. Quando entrarem numa cidade e ali forem bem recebidos, Jesus disse, comam do que lhes for oferecido. Então está aí a primeira ordem, comam do que lhes for oferecido. Então dependam de Deus no quesito comida e busquem em primeiro lugar obedecer o que eu estou mandando. Vão, busquem o reino. Busquem em primeiro lugar o reino e a sua justiça. Curem os doentes que nela houver. Segunda ordem, curem os doentes. Isso é um sinal de misericórdia. Eu dou a vocês poder para que vocês ajam com misericórdia com as pessoas necessitadas de cura. Curem, portanto, elas, onde quer que vocês as encontrarem. E digam ao povo dali. Agora vem o anúncio, que é a grande meta de tudo. O reino de Deus se aproximou de vocês. Quem ouve a vocês, ouve a mim, Jesus diz. E quem rejeita vocês, é a mim que vai rejeitar. Quem, porém, me rejeita, está rejeitando aquele que me enviou.
Então os 70 voltaram depois, cheios de alegria, dizendo: Senhor, em seu nome os próprios demônios se submetem a nós. Aí Jesus lhes disse: Eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis que dei autoridade para vocês para pisar em cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente lhes causará dano. Então veja, quando os discípulos vêm relatando com alegria que os demônios se submetiam, Jesus deixa claro que ele viu Satanás caindo do céu. Ou seja, as estruturas demoníacas ali foram profundamente abaladas, ao ponto que Satanás caía do seu antigo trono, vamos falar assim, daquele trono que ele usurpou, daquele espaço que ele usurpou no céu sobre a terra, de domínio. Ele estava perdendo o seu domínio. Tá? Então o valente, né, estava sendo amarrado agora para que os bens dele fossem saqueados. Os bens que ele considerava dele, que era nós, fossem saqueados por Jesus. Certo? Como Jesus já tinha usado em outro momento uma semelhante parábola, vamos falar assim, uma linguagem parabólica. Então Jesus diz, eles veem Satanás agora caindo do céu, e ele reforça que deu autoridade para os discípulos para dominarem sobre a criação. Lembram de Gênesis 1, 26, 28? Então, a autoridade agora está sendo recuperada por Jesus e compartilhada conosco. Ele compartilha da sua autoridade com os seres humanos. E só quando ele faz isso, é que Satanás, de fato, cai do céu. É que Satanás vai perdendo seu lugar como o usurpador. E aí Jesus ainda assim diz, alegrem-se não porque os espíritos se submetem a vocês. Alegrem-se porque o nome de cada um de vocês está registrado no céu. Que lindo que Jesus diz aqui. Depois de ler esse texto, voltemos às mesmas perguntas. Vamos ver como é que você agora observa essas perguntas, quem sabe numa ótica um pouco mais ampla, ok? Jesus tinha esse poder e autoridade sobre a criação, as doenças e os demônios. Porque era verdadeiro Deus ou porque era verdadeiro homem? Lembre, Jesus se tornou homoiomate antropon, ou seja, da mesma natureza do homem, similar ao homem. Por isso que ele se dizia filho do homem. Mas como filho do homem, portador do Espírito Santo, ele realizava as coisas que ele realizou, à vista de muitas testemunhas. E mais, ele compartilha isso conosco. Aqueles 72 são a prova disso. Ao serem enviados por Jesus e capacitados pelo Espírito, a pergunta vem, se tornaram verdadeiros deuses ou verdadeiros homens? Podemos dizer, a partir de 2 Pedro, se tornaram coparticipantes da natureza divina. Verdadeiros homens, reconciliados com Deus e filhos de Deus. Lembrando da genealogia de Lucas. Filhos de Deus. Quando é que Satanás caía do céu? Quando Jesus curou? Olha só que interessante. Ou quando os 72 homens estavam curando e expulsando demônios? A resposta é, Satanás caía do céu, perdia o seu poder, quando Jesus compartilhou sua autoridade conosco. Conseguimos ver nesses homens que Jesus devolvia a nós a autoridade que Deus tinha dado à humanidade no princípio? Está ficando claro? Agora podemos concluir o seguinte, voltando ao mesmo texto, lá do princípio. Então Deus disse, como você agora consegue observar esse texto? Você consegue observar da mesma forma como antes de passar por esse estudo? É importante você ver se houve um crescimento, se houve você poder ampliar sua visão a respeito do reino e de sua missão através desse estudo. Se ocorreu isso, valeu a pena o tempo que você guardou para ouvir esse áudio e esses slides. Então Deus disse, façamos o ser humano à nossa imagem. Ele será semelhante a nós. Dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais selvagens da terra e sobre os animais que rastejam no chão. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sejam fecundos, multiplicam-se, enchem a terra, sujeitem-na, tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. A pergunta é a seguinte, essa realidade faz parte do teu e do meu dia a dia? Já faz parte? Com certeza, amados. Já agora e ainda não. A ideia é que isso faça parte da sua vida, para alguns talvez nem de perto, vamos falar assim, mas Deus quer. E Ele compartilha conosco e contigo hoje essa autoridade de realizar milagres, de realizar libertação de pessoas, tudo como demonstração de que o reino de Deus chegou. O reino de Deus, Ele se manifestou. E por isso a oração que Ele ensinou em Mateus 6 é, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Então nós estamos aqui para santificar o nome do Senhor. Venha o teu reino, estamos aqui para manifestar o reino, para estabelecer o reino. Por isso, venha o teu reino.
E em seguida, faça-se a tua vontade assim na terra como no céu. Ou seja, Deus compartilha conosco essa autoridade. Por meio da nossa oração, nós podemos manifestar o reino dos céus aqui na terra, como ela já é manifesta lá no céu. E aí vem o pão, nosso de cada dia dá-nos hoje, a certeza de que o pão virá, porque Deus não desampara o justo, aquele que o busca em primeiro lugar, aquele que o busca plenamente. Mas a realidade ela está para ser concretizada, ou vamos falar, vai ter um desfecho lá na volta dele. Quando Jesus voltar, então aquilo que em parte já está acontecendo em nossas vidas, estará lá completo. E então aquilo que é mortal ainda em nós será absorvido pela vida. No próximo encontro, nós vamos entender as implicações da realidade do reino de Cristo, de Deus, na nossa identidade como filhos de Deus.